que é um dos filósofos mais reconhecidos na atualidade e, ao mesmo tempo, mais criticados, mais contrapostos, principalmente porque há a perspectiva de que o próprio Nietzsche se colocava não apenas como um filósofo, mas como uma dinamite que veio para destruir todas as estruturas erguidas até então e, portanto, inclusive, contrapor-se à dialética e à estrutura proposta pelo Hegel. E ele vai apresentar essa forma de destruição como uma filosofia do martelo, fazer filosofias amarteladas, à força, inclusive em termos morais também, em termos de ética. Nós acabamos de ver com o Schopenhauer uma crítica ao Hegel sob essa perspectiva de uma ética que vai desembocar em um pessimismo que carrega um elemento de busca pela salvação cristã, e o Nietzsche vai se contrapor também ao Schopenhauer. Contrapõe-se ao Hegel, contrapõe-se ao Schopenhauer também, apresentando uma outra estrutura de moralidade, uma outra forma de se pensar essa moralidade. Essa estrutura é pensada a partir do livro Genealogia da Moral, que é estruturada em parágrafos, por isso a gente está utilizando esse formato no nosso slide aí. Em cada parágrafo há uma discussão de como pensar a moralidade. E ali ele vai fazer, num primeiro momento, uma diferença entre os modelos anteriores, valores representados pela ciência, pelo iluminismo, pelas próprias ciências sociais, sempre criticando para chegar a esta ideia de que existe uma moralidade posta para nós, que é uma moralidade de escravos, uma moralidade em que nos submetemos àquilo que vem estruturado, sem pensar, sem desejar uma substituição, sem lutar por essa substituição. Aquilo que o Kant colocaria como uma preguiça e uma covardia também, que nos leva a continuar sendo escravos, mesmo quando já poderíamos nos tornar senhores, né? E aí o Nietzsche vai pontuar que a origem dos valores que são colocados para nós é uma origem senhoril, algo próximo também ao que vimos como uma crítica marxista, no sentido de que não há um espírito anterior, há, de fato, algo colocado pela elite, algo colocado pela nobreza, algo colocado pelos senhores. Daí vem essa noção de uma moral do senhor, em que o que é bom é nobre e o que é ruim é do povão, é do plebeu, é das pessoas simples. Eh, Ao desenvolver, se compreende que o conceito de bom vem da classe dominante, das raças dominantes e sobrepõe-se aos demais que submetem-se. Há uma relação, inclusive, não apenas entre bom e ruim, mas entre puro e impuro, que envolve o sacerdócio e a saída do mundo, que é a posição defendida pelo Schopenhauer, o ascetismo, o abandono do mundo como algo impuro em nome de algo que seja mais puro. E há também uma perspectiva judaica de ressentimento, de vingança constante pelos acontecimentos. Esse ressentimento judaico, que está presente desde os textos mais antigos do judaísmo, de acordo com Nietzsche, também vai estar presente no amor cristão, que é também um ressentimento em relação ao mundo, é também um ressentimento em relação à natureza. E aí,
O Nietzsche vai dizer que estes escravos que são dominados pelos senhores sentem-se ressentidos e usam deste sentimento do ressentimento para opor-se aos senhores. Com o texto do próprio Nietzsche. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim, o sim mesmo, a moral escrava diz não a si mesmo, desculpa, ali tem um M equivocado. A moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu. E este não é seu ato criador. Então, o escravo cria uma moral negativa como reação e ressentimento à moral do Senhor que foi imposta a ele. Eh, Sendo que essa moral do Senhor que foi imposta a ele surge de um sim. A preocupação nietzschiana neste momento não é em substituir a moral de uma escravização da moral, por assim dizer, uma sobreposição da moral do senhor para o escravo. É em como os escravos, os mais fracos, se unem para tentar fazer valer o seu pensamento, mas não a partir de um sim também, a partir de um não, de uma negação pura e simples daquela moral que lhe foi imposta. Então, se inicialmente há uma perspectiva que aproxima aquela estrutura marxista, a gente vai vendo que Nietzsche também se distancia disso, ao compreender que aqueles que são maiores, aqueles que são senhores, devem fazer valer a sua perspectiva senhoril de fato. Né? Isso se contrapõe em como eu me vejo e como eu vejo o outro. Os bem-nascidos se sentiam mesmo como felizes. Eles não tinham de construir artificialmente a sua felicidade, de persuadir-se dela, menti-la para si por meio de um olhar aos seus inimigos, como costumam fazer os homens do ressentimento. E notem como que essa noção de ressentimento está próxima, inclusive, àquele pessimismo schopenhaueriano, né? A vingança marxista do proletário contra a burguesia, a vingança schopenhaueriana contra o sentimento de felicidade como um todo, né? A compreensão de que podemos ser felizes. Schopenhauer vai dizer que não se pode ter isso, e por isso se ressente com aqueles que acreditam que é possível, e vai chamá-los de bobos, ingênuos, enquanto Marx vai dizer que esses que se impõem precisam perder o seu poder, precisam dar o seu poder a todo o grupo. O Nietzsche está dizendo: olha, essa nobreza tem algo de positivo, espera lá, vamos compreender que é bom ser feliz. De acordo com ele, o nobre reclama para si seu inimigo como distinção. Ele não suporta inimigo que não aquele no qual nada existe a desprezar e muito a venerar. Em contrapartida, imaginemos o inimigo tal como concebe o homem do ressentimento. E precisamente nisso está seu feito, sua criação. Ele concebeu o inimigo mau, o próprio mal encarnado. E isto como conceito básico a partir do qual também, embora uma imagem equivalente, um bom ele mesmo. É, é impossível não ler o texto do Nietzsche e compreender o como essa moral de ressentimento, dito por ele, está presente no que nós vemos na política contemporânea. Né? E isso não apenas no Brasil, mas como um evento mundial, mesmo nas guerras,
há um posicionamento de que é uma luta do bem contra o mal, é uma luta do bom contra o mal. O meu inimigo representa o mal, ele não tem qualquer dignidade, ele não tem qualquer elemento de nobreza. Enquanto, para estes nobres, de acordo com Nietzsche, o fundamental era sentir no inimigo algo que pudesse ser de fato contraposto e que ajudasse a evoluir os dois. De acordo com o Nietzsche, voltando ao texto dele, eu sou bom, logo meu oposto, o não eu, é ruim. A identidade no nobre é pensada a partir de si, e o seu oposto também. Eu sou, e o outro é junto comigo. A identidade do ressentimento é pensada a partir de mim e a oposição do outro como algo ruim. Meu oposto, não eu, é mal. Logo, eu sou bom. A identidade do escravo é pensada a partir do seu oposto e não de si mesmo. Quando eu penso o meu inimigo como algo a ser combatido a partir dos valores que eu represento, é diferente de quando eu penso quem é o meu inimigo para poder dizer quem sou eu. Ou sequer chegar a essa compreensão de quem sou eu de fato, como muitas das vezes nós vemos novamente, citando o nosso contexto político atual, de ambos os lados, nessa perspectiva de que eu tenho mais consciência de que o outro é ruim do que eu sou. Hoje nada vemos que queira tornar-se maior. Pressentimos que tudo desce, descende, torna-se mais ralo, mais plácido, prudente, manso, indiferente, medíocre, e aí alguns posicionamentos bem, eh, complexos hoje em dia, politicamente incorretos do Nietzsche, chinês cristão, não há dúvida, o homem se torna cada vez melhor, entre aspas, cada vez mais frágil, óbvio, na perspectiva nietzschiana. E precisamente nisso está o destino fatal da Europa. Junto com o temor do homem, perdemos também o amor a ele, a reverência por ele, a esperança em torno dele e mesmo a vontade que exista ele. A visão do homem agora cansa. O que é hoje o niilismo, se não isso? Estamos cansados do homem. Niilismo representa a descrença em todas as coisas ou a crença no nada, né, um nadaísmo, o não tem nada que possa ser suportado. Nesse sentido, Nietzsche apresenta esse niilismo como a tragédia da nossa sociedade, não porque a nossa sociedade se vê pessimista como Schopenhauer pensava, mas porque a nossa sociedade pessimista deu uma resposta ao modelo do Schopenhauer, uma resposta ressentida, uma resposta que vai contra não o sofrimento, mas aqueles que são felizes. Lutar contra os que são felizes não necessariamente vai me trazer felicidade, mas é a luta, de acordo com Nietzsche, que tem sido feita. E agora, então, ele se contrapõe diretamente ao Schopenhauer ao dizer: o sujeito, ou falando de modo mais popular, a alma, foi até o momento o mais sólido artigo de fé sobre a Terra. Talvez por haver possibilitado à grande maioria dos mortais, aos fracos e oprimidos de toda espécie, enganar a si mesmos como a sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade, e o seu ser assim como um mérito. Então Nietzsche, diferentemente do Schopenhauer, vai dizer que a força, a felicidade deve ser celebrada e não contraposta com ressentimento. Não é uma luta contra a riqueza, mas um buscar de fato essa riqueza.
Não quer dizer que Nietzsche seja crente do progresso como o Conte é, acreditando que as coisas vão para melhor. Nietzsche não acredita nisso. Nietzsche diz claramente que estamos em um niilismo. Apesar disso, ele propõe a ideia de que talvez estejamos no último homem e que este homem será superado por um super-homem, uma nova raça, melhor, mais evoluída. Elementos que, infelizmente, foram utilizados pelo nazismo e não levaram para um caminho, dos mais positivos. Pois bem, mais uma vez lembrando que essas aulas têm como intuito mais motivar a procura do que fechar respostas, uma vez que seria impossível fechar respostas sobre autores como os que estamos observando, mas prioritariamente sobre Nietzsche, que tem uma gama fantástica de pensamentos. Eh, Espero que possam desenvolver a partir do que estamos fazendo e agradeço mais uma vez pela paciência enquanto encerramos este momento por aqui. Grande abraço.